fechar o simpósio com chave de ouro. Ela é atriz, roteirista, faz de tudo, né? Escreve, faz um monte de coisa bacana. Desde 2004, para a revista Crescer, a coluna Travessuras de Mãe. Já são 15 anos aí, 12 textos inspirados e inspiradores por ano. Alguns dos títulos eu vou trazer para vocês entenderem um pouco do que eu estou falando. As avós não temem os bebês porque respeitam a pessoa que está ali. Nossos filhos têm ouvido muito sobre o que é justo, mas pouco sobre o que é generoso. Mães deveriam ter intérpretes para falar com os filhos em dias de estresse. Pois é, essa moça encantadora tem um sorriso tão bacana, a gente se sente tão próximo dela, de tanto que a gente assistiu os trabalhos em casa. Está aqui para falar um pouco para a gente dessa contemporaneidade, o quanto a gente precisa do pensamento coletivo e também das ações de cada um de nós para transformar as realidades alheias. Vem para cá, Denise Fraga. Obrigada a você. O microfone é todo seu. Obrigada a vocês. Gente. Bom dia. Se é que é bom dia ainda, não sei. Acho que é. Bom, trouxe aqui meu PowerPoint analógico. Mas eu queria agradecer o convite de estar aqui, a Paula e a todos vocês que estão aqui presentes, essa oportunidade. Eu acho que oportunidade de encontros presenciais e conversa e estratégias de esperança nos dias de hoje são preciosas. Então, muito obrigada pela oportunidade antes de tudo. Eu pensei em começar lendo aqui uma das crônicas, que talvez seja o motivo real que eu estou aqui, porque depois que eu tive filho, meus filhos me fizeram escrever, porque eu sempre digo que se há coisa que nossos filhos nos dão em troca, e não espere nada em troca, mas tem uma coisa que é certa que eles vão nos dar, é dúvidas, questionamentos. E foi através desses questionamentos e da ebulição que ficou em mim quando eu tive filho, esses pensamentos todos acabaram por me fazer escrever crônicas. Quando a Paula me convidou para escrever na Crescer, quando elas me convidaram, eu falei, mas eu não escrevo. E aí eu me descobri um ser escrevente a partir das dúvidas e dos questionamentos e das angústias que os meus filhos me deram, me fazendo olhar para o mundo, não só com a minha inquietude que eu tinha. Eu já era uma pessoa bastante inquieta, mas aí eu virei uma espécie de filósofa de boteco. Doida para falar da vida. A vida vira um questionamento muito grande, né? Então eu queria começar, já comecei, né, lendo essa crônica que se chama Bebê Maravilha, para a gente ter um ponto de partida para essa fala. Olho de boca aberta, o bebê de boca aberta. Impossível alcançar o que ele alcança. É um ser em maravilha, em absorção pura. O olhar fixo no interesse como um imã. Quase dá para ver os raios emitidos por seus olhos. De repente, mudam de lugar e lá está ele de novo em intensa concentração. Vivendo o momento, em atenção plena. Sorvendo o mundo no aqui e agora, longe de saber que daqui a 40 anos talvez fará um curso de meditação. Em seu conto Menino a Bico de Pena, Clarice Lispector diz: não sei como desenhar o menino, sei que é impossível desenhá-lo a carvão, pois até o bico de pena mancha o papel para além da finíssima linha de extrema atualidade em que ele vive. Um dia o domesticaremos em humano e poderemos desenhá-lo. Que lugar é esse? Agora eu. Que lugar é esse que perdemos para sempre, sem sequer saber que perdemos? Me lembro de um dia exercitar-me a tentar olhar a colher do jeito que o pequeno Nino olhava. Nino é meu filho. Maravilhar-me com a colher, ver a estranheza da colher, falar colher, colher, colher.
distanciar-me de qualquer concepção anterior que uma colher possa ser, para então conseguir realmente ver a colher. Praticamente impossível. Como retomar o estado de maravilha? O que é esse estado de absorção pura de um bebê? Não podemos saber. Impossível conectá-lo. Um estado que é impossível ser descrito, do qual nunca se teve notícia, pois o próprio bebê nunca o reconhecerá. Clarice de novo. Lá está ele, um ponto no infinito. Ninguém reconhecerá o hoje dele, nem ele próprio. Quanto a mim, olho e é inútil. Não consigo entender coisa apenas atual, totalmente atual, diz a Clarice Lispector. Mas a revelia da nossa compreensão, agora eu, mas a revelia da nossa compreensão, nossos pequenos nos dão, nesse período, um tesouro, uma preciosidade. A chance de nos reconectarmos com o essencial. Como é bom olhar um bebê. Deixe-o, não interfira. Não pense qual é a próxima tarefa que precisa ser feita. Não pense na sua fralda molhada, no banho por vir, que você precisa cortar suas unhas. Não pense. Não pense que ele precisa de você. Só por alguns minutos, tente se livrar da culpa e não tente fazer com que ele veja que você está presente. Sossegue. Tente olhá-lo como ele olha o mundo. Deixe-o num lugar seguro e só observe. Observe sua magnitude, sua superioridade em relação a nós que já estamos no ciclone dos dias, preocupados com tanta coisa sem importância. Olhe-o em sua atenção plena, sua absorção pura. Deleite-se, absorva. Mas não se iluda. Você está aí para ajudá-lo a entrar no ciclone. E quando estiverem os dois lá dentro, de vez em quando, você o olhará de novo deste mesmo lugar de contemplação que ele lhe ensinou e perceberá o essencial, o subjacente ritmo da vida no âmago de todas as coisas. Enfim, eu queria começar por isso. Obrigada. Obrigada. E eu achei muito curioso como tem a ver com o vídeo da Beatriz. E eu tiro o óculos, Denise, senão você não vê ninguém. Como tinha a ver, quando eu vi o vídeo, eu falei assim, como eles são melhores que nós. Como eles ainda têm algo que perdemos. Mas não tem jeito. Mas o que a gente pode tirar disso? Antes que a gente os domestique em humanos, como diz a Clarice. Eu acho que a gente vive hoje, eu estou muito angustiada ultimamente, porque eu sinto que a gente vive um processo real de desumanização. A barbárie sempre aconteceu, ela sempre esteve aí. Mas o que eu sinto é que vamos todos, pelo menos temos esse prêmio. Vamos todos entrar num livro de história, porque a nossa geração, e eu sinto que a minha geração especialmente, viveu uma mudança de comportamento brutal. Eu acho que a minha geração, vou fazer 55 anos, e eu acho que quem viveu na sua fase adulta com e sem tecnologia, está sambando aí, está cortando um 12. E, principalmente, quem está criando filhos nessa época, a gente não sabe o que fazer, não veio com manual de instrução, foi um caminhão basculhante que foi derramado em cima da nossa cabeça, tem muito de tudo. Eu fico pensando o que fazer com todos nós, acho que não sou só eu, com os nossos filhos, a nossa família, de olho com o nariz enfiado na tela, as pessoas com a atenção partida, falando frases pela metade, achando que estão conversando com você. É muito louco, as pessoas falam assim, então, eu pensei, não, aqui a gente podia, não é?
mesmo sem celular na mão. Por quê? Porque a gente já está ficando com uma mudança de comportamento, de uma tensão assim, só porque o meu celular está ali, né? Na medida que eu estou aqui, eu posso estar em vários lugares ao mesmo tempo, a minha plenitude foi roubada. E temos a plenitude roubada, já tivemos, isso não tem mais jeito, mas eu fico pensando como é que a gente vai dar esse olé nessa coisa que mais está usando a gente do que a gente usando ela, uma arma fantástica, inclusive para os nossos filhos, inclusive para a nossa conexão. E quando a Paula me chamou para estar aqui falando de primeira infância, eu fiquei pensando, ai, será que posso falar alguma coisa sobre isso? E eu fico pensando que eu não posso perder essa oportunidade para falar que a primeira infância é mesmo o começo de tudo. E quando eu vejo esse simpósio falar de que a nossa desigualdade social está completamente fundamentada na primeira infância, eu falo, gente, vamos parar? O que eu não gosto de falar sobre isso, mas como não tem as crianças presentes, de alguma maneira essa plateia pode ter muitas mães, mas somos técnicos, de alguma maneira são técnicos em primeira infância, eu vou falar. Eu li no outro dia no jornal, e vocês devem ter lido, que aumentou muito o suicídio infantil. De 8 a 12. Desculpa, o riso é de nervoso. E quando eu leio uma notícia como essa, eu acho um alarme social que, para mim, devia tocar uma sirene contínua, infernizando os nossos ouvidos, para a gente na rua, em todos os lugares, e que a gente fala, parou, geral, parou, todo mundo sai para a rua, incêndio. Não é, as crianças estão se suicidando. Aí tem alguma coisa muito errada. Quando você vê a Greta falar como se atrevem, é um grande sinal para nós. Como nós nos atrevemos a não fazer nada. A minha questão é essa. A omissão virou hoje, para mim, a mais terrível das ações. A omissão é uma ação muito negativa. E eu fico pensando, o que a gente pode fazer quando Sam, o nome dele, que falou como somos irracionais, por que a gente sabe, por que os médicos fumam, né? Porque a gente sabe e não faz. Por quê? Eu achei que ele ia dar uma receita, fiquei tão esperançosa. Nós não sabemos direito por quê, mas o que eu sinto, e eu estou tentando, é que a gente não tem como não mais viver atento. Eu fiz as peças que eu fiz todo o circuito dos céus, sempre com as peças, que são as escolas, os centros de educação unificada da prefeitura. É tão impressionante porque são aparelhos incríveis, né? Eu acho incrível essa ideia que funciona como escola, tem atividades no contraturno, funciona como escola, como atividade para criança no contraturno, e no fim de semana ela é o clube da família, tem a piscina, você vê. Então, quando você chega num céu desses, foi muito louco porque a gente foi em vários, e eu olhava e falava assim, aqui rola. E o mesmo prédio, igualzinho, sei lá, a alguns quilômetros dali, você entra para fazer de novo a peça outro dia e aqui não rola. O que faz essa diferença? Se é do mesmo estado, coisa, pessoa, gente. Uma pessoa animada, uma pessoa comprometida, uma diretora que não ficava olhando a hora para ver que horas a peça ia acabar. A gente queria fazer debate depois, a pessoa querendo ir embora. Então, esse comprometimento, ele causa uma diferença imensa. Olha, gente, quando eu vejo a gente aqui hoje, e eu tenho, sei lá, depois a Crescer me fez escrever, e depois essa cabeça me fez falar por aí, eu ando falando por aí, e eu tenho visto pessoas com estratégias de esperança muito grandes. Eu tenho ficado muito mais esperançosa, porque eu vejo que tem gente fazendo. Ainda tem muita gente legal nesse mundo. A gente fica falando o ódio está espalhado por aí, mas
tem muita gente bacana, mas tem muita gente bacana que fala, eu vou ver uma série, esquece, né? A gente está sendo convidado a ficar no sofá vendo série, gente. Eu adoro série, mas a gente tem que fazer outra coisa também. A gente tem que ir ao teatro, aproveitar aqui e falar. Não, porque eu acho que os eventos presenciais, eles são preciosos. Eu confio no teatro, eu acho o teatro um lugar que é um templo de reflexão hoje. Mas o que eu sinto é que a gente tem que ficar atento para não só nos maravilharmos, como eu falei na crônica, mas para ter estratégias de esperança. Porque eu sinto que é uma epidemia grande de melancolia. Você vê esses pais do vídeo que a Beatriz nos mostrou, você vê quando o Drauzio nos conta números desse jeito, ele fala de uma sociedade absurda. É uma sociedade absurda. Como é que você quer que as pessoas... Com quem você acha que vai ficar o filho de uma mulher que ganha um salário mínimo? Se ela não tiver creche. Vai começar tudo de novo, essa descendência na cadeia que o Drauzio falou. Gente, está errado. Mas o que acontece? Você fala, não é da minha alçada. É da sua alçada, sim. Os índios Mapuches do Chile, quando eu estive lá, eu fui no Museu Mapuche, e uma das coisas que mais me tocou, eu tinha os meus filhos com 8, 9, é que assim, teu filho não é teu filho é nosso. Teu filho é nosso cidadão. Então, a gente se vê, sei lá, a nossa amiga, deixando a filha de 2 anos e meio com uma moedinha na mão, a gente fala, meu Deus, olha essa criança com essa moeda. E a gente fica constrangido de falar para a amiga, tira essa moeda da mão dela. Um índio fala assim, daqui que essa moeda você pode engolir. Esse filho é meu. Esse filho é meu. Cuidar de todos nós é a nossa missão agora. Eu acho que é uma questão da gente se comprometer com o outro, não só aqui, de olhar mesmo para o outro, de estar junto, de achar estratégias, de reunir diferenças, de procurar conversas, eventos presenciais, reuniões de comunidade. Eu no outro dia descobri assim, eu fui no conselho participativo. Nunca ninguém foi no conselho participativo. Existe o conselho participativo. Você pode ir lá e dar a sua opinião. Você pode ir lá e tentar. Então, eu sinto que chegou a hora. A gente está vivendo tem uma sirene tocando. Muito grande. É uma época que a gente já vai ficar nos livros da história. Como a época dessa mudança brutal de comportamento. Mas se a gente conseguir fazer algum caldo com ela, e eu sinto que, pelo que eu tenho visto, aí, eventos como esse, as empresas começando a falar de sustentabilidade, não só de sustentabilidade, lixo reciclado, água retornável. Eu acho que as empresas começaram a falar da evolução 5.0, que é um negócio que agora é o humano. Agora, depois que vocês espremeram tudo, agora, vamos lá, né? Já era tempo, porque a gente está reciclando lixo. Eu vejo crianças que reciclam lixo, fecham a torneira para a mãe, mas chega na hora do recreio, no outro dia eu vi isso acontecer. Uma menininha que estava alijada do grupo, uma menina que é uma menina toda recicla lixo, faz o jornal da escola, ela faz tudo certo, tudo que eu falo ali que é justo. A gente está falando muito do que é justo, muito pouco do que é generoso. Essa mesma menininha, toda politicamente correta, que recicla lixo e fecha a torneira, ela falou a seguinte frase. Eu falei, mas ela está sozinha. Ela falou assim, eu tenho o direito de escolher com quem eu quero ou não brincar. E eu falei,
claro que tem. Tem. Mas não é generoso. Generoso é, inclusive, ver que a pessoa jogou o lixo na rua. E falar, generoso é o Drauzio Varela, que maravilha. Falando aquilo, compreenda a imperfeição humana, esteja junto. Pega o lixo. Ou, você deixou cair isso aqui. Eu acho que e ao mesmo tempo, tem uma hashtag que eu ponho agora, não só pela minha admiração eterna aos professores, porque eu acho professor, nossa, que guerreiro máximo. E eu ponho, somos todos professores, não só porque somos todos, pela minha admiração aos professores, os presentes falam aqui da minha admiração. Mas, obrigada, mas eu ponho uma hashtag, somos todos professores, porque hoje nós temos a obrigação de passar o que acho, boas ideias, de ensinar boas ideias, de passar aquilo que achamos que deve ser passado. E não é no Facebook, não é no Instagram, também. Mas se você não tiver isso aqui, ó, obrigada. Não, o quê? Escuta o que o Caio falou, a escuta. Eu acho que a gente... Eu acho que a gente vive um tempo de desabilidade. Tem um livro maravilhoso que eu li, que virou uma bíblia para mim, chama Desabilidade, do Roberto Parmigiani, que fala dessa nossa urgência de ressignificação da linguagem, da escuta, do que nos mantém humanos. Porque a gente está soltando uma corda aí que a gente não pode soltar. Então, já acabou o meu tempo. É isso. Eu queria só dizer isso. Eu acho que a gente precisa de generosidade, de toda a justiça, mas de generosidade. Muito obrigada.